Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo sobre a carta de Schmidt. Estaremos vendo perda de retorno em circuitos de alta frequência. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais. Veremos então os seguintes assuntos: a perda de retorno em dB, definição e aplicações, identificando e lendo a perda de retorno, fazendo as conversões entre parâmetros já estudados e algumas considerações a respeito. Aproveite, deixe o seu like e ajude o algoritmo do Google a divulgar o nosso vídeo. Obrigado. Vamos começar com a perda de retorno ou return loss em dB, definição e aplicações. A figura mostra uma fonte transferindo potência para um dispositivo que transfere para uma carga. Então temos potências incidentes, potências refletidas e potências transmitidas. O objetivo na área de telecomunicações eletrônicas é maximizar essa potência transmitida para cá. Vamos definir a perda de retorno como a relação entre duas potências, a potência refletida e a potência incidente em uma carga. Observe que é uma relação de potências expressa em watt ou submúltiplos ou múltiplos, portanto não está em dB, e é uma relação entre duas potências, portanto adimensional no momento. Esse é um instrumento bastante conhecido, um fabricante muito conhecido de referência, que pode medir tanto a potência direta incidente quanto a potência reversa refletida. Com esse instrumento você então vai ter potência incidente e potência refletida. Vejamos um exemplo. Medidas em uma linha de transmissão indicam que a potência incidente é 100 watts e a potência refletida é 1,96 watts. Vamos, a partir desses valores, determinar a perda de retorno. Não está em dB, relação de potências. Veja, vamos dividir o valor da potência refletida pela potência incidente, que é 1,96 sobre 100, 0,0196. Para as condições dadas, a perda de retorno é igual a 0,0196. É um excelente valor de casamento. Podemos definir também a perda de retorno a partir do módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Então, perdemos a informação de fase e o sinal agora não importa, será sempre positivo ao quadrado. Não está em dB, continua sendo uma relação entre duas potências. Vejamos um exemplo. Medidas em uma linha de transmissão indicam que o coeficiente de reflexão é igual a menos 0,14. Vamos determinar o valor da perda de retorno. Solução: vamos aplicar a perda de retorno, então, módulo de gama ao quadrado, não importa o valor, vai ser 0,14 ao quadrado, e encontramos 0,0196, que já comentamos que é um excelente valor. Medidas em uma linha de transmissão indicam que o coeficiente de reflexão agora é 0,14. Vamos calcular a perda de retorno. Analogamente, independente do sinal, teremos o mesmo valor de 0,0196, que é um excelente valor. Podemos agora definir a perda de retorno expressa em dB, que é usual, que é o comum, que geralmente quase sempre é feito, como 20 vezes log na base 10, o logaritmo da base 10, do módulo do coeficiente de reflexão. Observe que é sempre módulo, o sinal não importa. Agora sim o parâmetro está em dB, mas geralmente utilizado na engenharia. É uma relação em dB entre duas potências. Vejamos um exemplo. Medidas em uma linha de transmissão indicam coeficiente de reflexão igual a menos 0,14. Vamos calcular a perda de retorno em dB? Vamos aplicar a equação, é o módulo do logaritmo da base 10, 0,14, menos 17,1 dB. Para as condições dadas, a perda de retorno é igual a menos 17,1 dB. Geralmente dizemos apenas que a perda de retorno é 17,1 dB, porque se é uma perda intrinsecamente é negativa. Podemos também expressar a nossa perda de retorno em dB a partir do valor da taxa de onda estacionária, conforme mostrado na equação. Vamos considerar agora um exemplo onde a nossa taxa de onda estacionária é 1,326. Vamos calcular a perda de retorno em dB? Aplicamos a equação e obtemos menos 17,1. Então, a perda de retorno de 17,1 dB. Agora nós temos o valor da perda de retorno. Aí temos que lembrar do sinal. Nós podemos até escrever que a perda de retorno é 17 dB, mas quando você for aplicar as equações, lembre-se do sinal. Precisamos do coeficiente de reflexão máximo e o máximo da onda estacionária. Então vamos lá? Observe que RL igual a quanto? 10 elevado a menos 17. Nós precisamos colocar o valor negativo de atenuação. Então, como eu disse, ainda que digamos assim, a perda de retorno é de 17 dB.
quando formos operar com as equações, precisamos nos lembrar de colocar o sinal negativo. E aí está, obtemos o valor de RL, que é igual ao módulo ao quadrado, a raiz quadrada desse valor, e obtemos 0,141. Então, o maior coeficiente de reflexão que a gente pode trabalhar nesse sistema, 0,141. Muito rápido de calcular. E a maior taxa de onda estacionária permitida é 1,33. Muito rápido calcular esses valores limites de operação. No nosso próximo item, nós vamos identificar e ler a perda de retorno em dB, na escala da carta de Schmidt. Dada uma certa impedância conectada à maneira de transmissão, podemos obter sem qualquer cálculo adicional os seguintes parâmetros de casamento da carta de Schmidt. Aí estão: coeficiente de reflexão de tensão, o módulo, taxa de onda estacionária, já vimos, perda de retorno em dB, que estamos vendo agora, e veremos mais à frente perda de transmissão. A perda de retorno, que nós estamos vendo agora neste vídeo, expressa em dB, pode ser lida na carta de Schmidt em uma das escalas do retângulo azul da figura ao lado. Procure no lado esquerdo pela escala RTN.lossDB. Vamos ver. Aí está ela. Logo abaixo de SWR que vimos no vídeo anterior. A escala, 0 à esquerda e infinito à direita. Mas se é perda, onde está o sinal negativo? Você não vai achar sinal negativo na escala. Está implícito. Você tem que saber que se é perda, tem cada número que você está lendo nessa escala, dentro do retângulo azul, tem um sinal negativo na frente. Nessa escala você vai ler do centro para a esquerda, para a direita esquerda, o valor da perda de retorno em dB, desde o menor valor menos infinito dB até o valor máximo de 0 dB. Aí está perda de retorno em dB, a escala, o valor mínimo no centro de menos infinito dB, olha o sinal, representa um casamento ideal, a situação de carga casada com a fonte. Se você lembra do vídeo anterior que o valor ideal de onda estacionária SWR é igual a 1, observe que na escala acima SWR igual a 1 corresponde ao infinito ou menos infinito da perda de retorno, situação carga casada. O valor máximo 0 dB vai corresponder à pior situação, a de reflexão total da energia de volta da carga para a fonte. O que significa uma perda de retorno de 0 dB? Se você está começando na área, talvez você pense assim: ora, eu quero que a perda seja pequena. Uma perda só de 0 dB? Isso aqui maravilha. Não, você estaria totalmente enganado. Olhe na direita a definição de perda de retorno. É a relação entre a potência refletida, a que volta para o gerador, que a gente não quer que exista, e a incidente que vai ser transmitida da fonte para a carga. 0 dB de perda de retorno significa que RL é igual a 1, já que derlog de 1 é igual a 0. Ou seja, a potência refletida é igual à potência incidente. Logo, toda a potência que você tenta aplicar a carga é refletida de volta para a fonte. Nada é transferido para a carga. Em telecomunicações, isso é uma situação crítica. Um indicativo que a carga é um curto-circuito ou um circuito aberto. Não é uma condição que você deve operar com ela. Talvez um teste, mas deve ser evitado a qualquer custo. O que significa agora uma perda de menos infinito? Ora, mas uma perda de infinito? Não, mas o que é isso? É o ideal. Significa que RL é igual a 0, já que der log de 0 é igual a menos infinito. Ou seja, a potência refletida é igual a 0. Nada é refletido. Toda a potência fornecida pela fonte é absorvida pela carga. É a condição ideal, a situação perfeita, raramente encontrada na prática. É uma condição que deve ser então buscada o máximo possível. Na condição de carga casada, temos a máxima transferência de potência da fonte para a carga. É a situação ideal em telecomunicações eletrônicas. Nesse caso, os parâmetros são a taxa de onda estacionária igual a 1, o módulo do coeficiente de reflexão igual a 0 e a perda de retorno igual a menos infinito dB. Aí está o casamento ideal, menos infinito dB de perda de retorno. Percebeu, né? O sinal está implícito na escala, é uma perda. Aí temos a reflexão total, que é o nada foi transferido para a carga de potência. Vamos ver agora um valor de menos 17 dB. Excelente valor de casamento. Como é que nós temos que é 17? Observe que saindo da esquerda 14 e à direita o valor é 20. 14, próximo traço 15, 16, 17. Se você vir a partir de 20 para a esquerda, 20, 19, 18, 17 dB. Lembra do sinal negativo. É uma perda. Está entre menos 16 e menos 18 dB. Lembra do sinal oculto e atenuação. E as três linhas têm que estar paralelas. Aí temos o exemplo de um casamento excelente, uma perda de retorno de menos 20 dB. Reparou no sinal? Repara como eu estou insistindo nisso. Na escala não tem sinal, cuidado.
uma VSWR, uma taxa de onda estacionária de 1,25, equivale a quanto de perda de retorno? Vejamos como é que nós vamos converter agora os parâmetros. Se você está gostando, aproveite, deixe o seu like, recomende o vídeo, faça suas perguntas, sugira novos vídeos. Obrigado. Temos as duas escalas que nós vamos trabalhar, SWR, a de cima, e Return Loss, perda de retorno. Uma VSWR de 1,25 equivale a uma perda de retorno de menos 19 dB. Vamos ver agora um zoom? VSWR 1,25, aí está, entre 1,3 e 1,2. Quando nós descemos de 1,25, estamos entre 18 e 20, a perda de retorno de menos 19 dB. Faça os seus traços na escala com o lápis mais fino que você tiver, com bastante cuidado. E lembra que tem que ser paralelo às linhas de demarcação da escala da carta de Schmitt. Agora nós temos um coeficiente de reflexão de menos 0,11. Qual será a perda de retorno em dB? Menos 19 dB. 0,12 menos 19 dB. Veja que 0,12 está à esquerda, 0,10 à direita, o centro 0,11. Então, um módulo do coeficiente de reflexão de 0,11 equivale a uma perda de retorno de 19 dB. Eu não falei o sinal, não precisa, é perda. Vejamos agora a tabela. Aí está, para uma perda de retorno de 19 dB, qual é o valor de VSWR, coeficiente de reflexão, usando as equações, com várias casas decimais, ou a carta de Schmitt. Usando as equações, 1,252 pela VSWR, pela carta de Schmitt, 1,25. 0,112 pelas equações, 0,11 para coeficiente de reflexão. Valores extremamente próximos. Uma perda de retorno de menos 11 dB equivale a quais valores de coeficiente de reflexão e taxa de onda estacionária? Identificou menos 11 dB? Exatamente entre 10 e 12 na escala de Return Loss. Se você aplicar o método gráfico e comparar com a escala, vai obter valores extremamente próximos. Perda de retorno agora de menos 5 dB. Como é que nós vamos traduzir isso para reflexão estacionária? Aí está o 5. Veja na escala, na sua carta Schmitt, faça as contas, mais uma vez, valores extremamente próximos. Uma perda de retorno máxima de menos 17 dB equivale a quais valores máximos de corrente de reflexão e taxa de onda estacionária? Nós fizemos isso no exercício 6, fizemos essas contas. Vamos ver agora graficamente? Obtemos 17 dB. Os valores estarão dentro desse retângulo vermelho. Imediatamente nós vamos achar os valores de 1,32 para a onda estacionária e 0,14 para a coeficiente de reflexão. Olhe a coerência com os valores das equações. Considerações. Vimos como identificar e ler os valores de perda de retorno em dB na escala da carta de Schmitt. Também vimos como a partir do valor da perda de retorno em dB, podemos obter sem cálculos e rapidamente os valores do módulo coeficiente de reflexão de tensão e da taxa de onda estacionária e vice-versa. Nos exercícios, observamos uma excelente convergência entre os valores obtidos pelas equações e obtidos pela escala da carta de Schmitt. No entanto, cuidado, é uma ferramenta gráfica, a precisão é limitada. Se você está interessado em um rápido resultado, um valor aproximado, método gráfico. Se você precisa de muitas casas decimais, faça as contas. O que nós vimos neste vídeo? Como fazer a leitura da perda de retorno em dB na escala da carta de Schmitt e como obter os valores de taxa de onda estacionária, coeficiente de reflexão a partir da perda de retorno e vice-versa. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Como fazer a leitura da perda de transmissão na escala da carta de Schmitt e como converter agora os 4 parâmetros: coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de retorno e perda de transmissão. Qualquer um, obter qualquer outro valor, sem cálculo. O que veremos no próximo vídeo? Como fazer a leitura da perda de transmissão na escala da carta de Schmitt e como converter agora, sem cálculos, todos os parâmetros vistos: o módulo do coeficiente de reflexão, a taxa de onda estacionária, a perda de retorno em dB e a perda de transmissão. Aproveite, deixe o seu like, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, proponha novos vídeos. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Aí estão as nossas referências bibliográficas mais utilizadas. Se você tiver mais interesse na área, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Esse livro aborda o dB, unidades derivadas com aplicações e centenas de exercícios resolvidos em telecomunicações e eletrônica. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite para inscrever-se no canal se você não é inscrito. E aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Obrigado e até o próximo vídeo.